Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente muito interessante, porque aqui eu quero fazer para você 10 perguntas que mostrarão se você foi chamado para o ministério da pregação ou não. Então as respostas que você vai dar a essas perguntas dirão para você se você é alguém vocacionado para pregar a palavra ou se você foi chamado para outro ministério e deve se dedicar a outro ministério. Então olha, deixa eu te dizer uma coisa, esse vídeo aqui ele vai ser decisivo para a sua vida. Então fica comigo até o final, responda todas as perguntas, porque eu tenho certeza que o conteúdo desse vídeo vai impactar a sua vida. Se eu fosse você, já deixava seu gostei aí, ó, enquanto você está lembrando, e também já se inscrevia nesse canal, caso você ainda não seja um inscrito, para você, além de me ajudar a fazer essa comunidade crescer, também garantir que os próximos conteúdos aparecerão para você em primeira mão. Sem mais demoras, vamos para a tela do meu computador e responda aí com toda sinceridade a cada uma dessas perguntas. Bora lá! Então vamos lá, já estamos aqui na tela do meu computador e chega de suspense. Eu quero aqui mostrar para você as 10 perguntas que revelarão se você tem o chamado para ser um pregador, uma pregadora ou não. Então, preste bem atenção nesse vídeo. Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso aqui mais uma vez, já disse isso, mas quero frisar, responda essas perguntas com toda a sinceridade do seu coração. E depois, coloque nos comentários quantas delas você respondeu positivamente, tá? De maneira positiva. E muita atenção, por favor, na 10ª pergunta, ok? Então, bora lá conhecer as perguntas. E a primeira pergunta que você deve responder aí de todo o coração, a pergunta que vai revelar sobre o seu ministério, é a seguinte, ó. Vamos conhecer? Tchan, 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 tchan. Primeira pergunta. Você sente uma convicção interior para o ministério da palavra? Essa aqui é a primeira pergunta que revela se você tem chamada ou não. Você tem uma chama que arde dentro do seu peito, do seu coração, por pregar a palavra? Eu sempre senti essa chama ardendo dentro de mim, mesmo antes de eu pregar pela primeira vez. Você sabia disso? Algo queimava dentro de mim, me impulsionava a pregar e não tinha nada que eu pudesse fazer que desviava o meu foco da pregação. E eu quero saber se você tem essa convicção. Se você tem algo dentro de você te impulsionando a pregar e você vai fazer o que precisa ser feito, o que você puder fazer para você ser um arauto do Evangelho. Será que você pode responder essa primeira pergunta de maneira positiva? Todo pregador da palavra sente essa convicção interior, esse sonho de pregar a palavra, esse desejo de estar no púlpito, abençoando a igreja, ganhando almas. Será que você tem? Será que você pode responder de maneira positiva essa pergunta? Ela vai dizer muito a respeito do seu chamado, hein? Essa é a primeira pergunta e eu espero e oro que você tenha respondido ela aí já, a primeira pergunta, de maneira positiva. Vamos conhecer a segunda pergunta? Olha só. Segunda pergunta. Segunda pergunta. O que te motiva a ser um pregador? Não basta você apenas ter uma convicção interior para pregar a palavra. É preciso que você tenha a motivação certa para pregar. E eu quero perguntar para você aqui nessa hora. Esse vídeo é um vídeo bastante sincero. O que está impulsionando e motivando você a pregar? Ah, Thales, eu quero pregar porque eu acompanho os pregadores no TikTok, no Instagram, no YouTube, que os camaradas estão com uma vida assim luxuosa. E eu quero uma vida luxuosa, porque eu vi que pregação está rendendo muito. Eu vi que eles estão cobrando cachês muito altos para pregar e com isso estão fazendo seu pezinho de meia, estão comprando apartamentos, casas e carros importados. E é isso que me motiva a ser um pregador. É isso que está te motivando? Então deixa eu falar uma coisa para você. Desista de ser um pregador. O ministério da pregação não é para você não. Se o que motiva você é mamon, é o dinheiro, se o que motiva você é o ganho financeiro, você não é digno de ser um pregador e uma pregadora. Então responda, o que está motivando você a pregar? Thales, o que me motiva
é abençoar meus irmãos. Eu quero passar tudo aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração a outros e quero ver outros sendo abençoados através do que Deus tem inspirado o meu coração e tem me ensinado todos os dias quando eu medito na palavra dele. Thales, eu não vejo a hora de ganhar uma alma para Cristo, de ver uma alma se convertendo ao Senhor, de ver uma alma indo à frente, como resultado da minha pregação de resgatar vidas da perdição eterna e conduzi-las ao reino de Deus. É isso que motiva você? Então essa é uma forte evidência de que você foi chamado para ser um pregador e uma pregadora da palavra. Porque para ser um pregador não basta conhecimento, não basta o que te impulsiona, sabe, por dentro, porque pode te impulsionar para o caminho errado. Precisa-se também da motivação correta. E eu espero e oro que você esteja respondendo essa segunda pergunta de maneira positiva. Thales, eu quero pregar, eu não quero dinheiro, não quero prata, não quero ouro, não quero nada disso, eu só quero ver vidas aos pés do Senhor. Eu só quero ver vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Que essa seja a sua segunda resposta. Vamos então conhecer a terceira pergunta. Vamos lá, que vai revelar se você tem chamada para ser um pregador ou não. Vamos lá? Vamos revelar. Tchan, 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 tchan. Olha só. Terceira pergunta, muito importante, que vai revelar aqui se você tem o chamado para pregar a palavra de Deus. Responda com sinceridade. Lembre-se que Deus conhece o seu coração. Responda para mim. Você ama a palavra de Deus? Essa é uma pergunta fundamental que todo vocacionado ao ministério da pregação tem que responder. Você ama a palavra de Deus? Amar a palavra de Deus não é simplesmente carregar a Bíblia, sabe? Carregar a Bíblia debaixo do braço. Eu amo a palavra de Deus. Não é não, tá? Não é isso não. Amar a palavra de Deus é ler a palavra diariamente, é buscar se aprofundar na palavra diariamente. Ler a palavra, amar a palavra de Deus é você buscar a cada dia conhecê-la mais e mais, ouvir a voz do Senhor através dela. Agora, se você, desculpa a minha sinceridade aqui, como eu disse a você, eu preciso ser sincero com você nesse vídeo, porque o meu compromisso em primeiro lugar é com o Senhor e depois com você. Se você só pega a Bíblia no domingo à noite para abrir, quando o seu pastor vai ler a palavra oficial ou vai ler o texto da pregação, isso não é amar a palavra de Deus. Você não merece ser um pregador se você só abre a Bíblia dia de domingo. Se você não olha na palavra de Deus, o que Deus quer dizer para você diariamente, se você não medita nas Escrituras dia e noite, se você não se alimenta, como que você, responde isso para mim, pelo amor de Deus, como que você vai alimentar a outros se você não está alimentado? Como que você vai saciar a fome de outros se você mesmo está morrendo de inanição porque não medita na palavra de Deus? Então responda aí do outro lado, você ama a palavra de Deus? Você tem buscado se aprofundar e conhecê-la cada dia mais? Se a sua resposta é positiva a essa pergunta, você está a mais um passo de confirmar o seu ministério e confirmar sua vocação para o ministério da pregação. Então você precisa reconhecer em você essa sede pela palavra, essa vontade de conhecer mais as Escrituras. É algo que acontecia comigo antes mesmo de eu pregar. Eu tinha uma sede por conhecer mais da palavra, e não apenas por conhecê-la, mas também por ensiná-la a outros, ok? Espero que você esteja respondendo aí positivamente essas perguntas. Vamos para a quarta pergunta? Vamos lá, quarta pergunta, vamos conhecer. Qual que é a quarta pergunta? Em quarto lugar, você já recebeu profecias a respeito do seu ministério? Aqui eu estou falando, obviamente, para quem crê no dom de profecia, que os dons são atuais, que Deus ainda usa pessoas no dom da profecia, que muita gente chama de revelação. Agora, se você não crê, eu respeito, tá? Mas eu estou falando aqui com quem crê na atualidade dos dons. Você já recebeu profecias a respeito do seu ministério? Eu já recebi várias vezes. Tá? E vou ser sincero com você, no começo eu não gostava muito de saber que eu ia ser um pregador, não. Não gostava muito no início, não. Eu era um jovem sem compromisso com Deus, eu não queria saber das coisas de Deus, mas isso aí é um assunto para um testemunho aí em outro vídeo. Mas eu já recebi e recebo até hoje profecias a respeito do meu ministério. Mas e você? Deus já usou uma irmã, um irmão, um pregador, sabe? Para chamar você, para apontar você e dizer assim, olha, estou te separando para ser um pregador e uma pregadora da minha palavra. Você já recebeu profecias a respeito do seu ministério? Timóteo recebeu. Você sabia disso?
Se não me falha a memória, está lá em 1 Timóteo 4, versículo 14. Vou olhar aqui para eu não te dar referência errada, tá? Vou cortar o vídeo e apareço aí com a referência para você. Olha só o que diz 1 Timóteo 4,14. Olha o que Paulo vai escrever a Timóteo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Muito interessante. E tem outra passagem na carta de Paulo a Timóteo que ele fala para Timóteo militar, batalhar pelas profecias que foram ditas a respeito dele. E eu te pergunto, tem profecias a seu respeito? Que você vai ser um pregador ou vai ser uma pregadora? Será que você pode responder positivamente a esta pergunta? Mas claro, eu não estou dizendo que se sua resposta for negativa, não, Thales, eu não recebi nenhuma profecia a respeito do meu ministério. Não quer dizer que você não foi chamado ou chamada, tá bom? Não é uma pergunta só que vai definir todo o seu ministério. As outras respostas vão dizer muito também, tá? A respeito se você foi chamado ou não. Então, se você responder não nessa pergunta, pode ficar tranquilo, porque você ainda tem a possibilidade, baseado nas outras respostas, de ter sido chamado ao ministério da palavra. Agora, se todas as perguntas você respondeu negativamente, aí realmente tá aí a confirmação de que você não deve se dedicar ao ministério da palavra. Ok? Mas eu espero que você tenha respondido essa pergunta de forma positiva. Vamos para a quinta pergunta? Vamos lá. Quinta pergunta. Eita, olha essa pergunta aqui, hein? Quinto lugar, responda aí. Você tem o hábito da leitura? Não existe pregador que não gosta de ler, tá? Esquece essa história. Não, eu quero pregar, mas eu não quero pegar em nenhum livro para ler. Esquece isso. Pregador que não tem o hábito da leitura, na minha opinião, tá? Você pode me achar radical. Pregador que não tem o hábito da leitura, para mim, ele não deve pregar. Porque ele não quer conhecer mais das Escrituras, ele não quer se aprofundar na teologia, que é o estudo de Deus, ele não quer melhorar sua comunicação, ele não quer melhorar seu conhecimento. Então ele não é digno de estar pregando a palavra. Mas, óbvio, é claro que eu sei que você é uma pessoa inteligente e sabe que eu estou falando aqui de quem propositadamente não quer ler. Eu não estou falando, por exemplo, daquele irmãozinho simples da sua congregação que não tem estudo. Eu não estou falando isso, tá? Eu conheço grandes pregadores que não tem nem o básico do ensino, sabe? Não tem nem ali o ensino fundamental e são grandes pregadores. Eu conheço pregadores que não sabem ler e são grandes pregadores. Então, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que têm condições de desenvolver o hábito da leitura, sabe ler, mas não lê por preguiça, sabe? Fica dedicando tempo à rede social, a Instagram, Facebook e não quer desenvolver-se para o ministério. Então, como você pode responder essa pergunta aí? Como que você responde? Você tem o hábito da leitura? Thales, eu ainda não tenho. Então é hora de desenvolver. É hora de desenvolver, porque o hábito da leitura vai trazer muitos benefícios para você como pregador, tá? Mais uma vez, pregador que não gosta de ler, eu vou até repetir aqui o que o Hernandes Dias Lopes disse. Pregador que não gosta de ler, ele errou a vocação, tá? Ele é tudo menos pregador. Um pregador tem que ser um homem de muitos livros. Tudo bem? Então espero que você tenha respondido positivamente essa pergunta e vamos para a próxima. Mas antes, esse vídeo tá abençoando você? Deixa seu gostei aí se você ainda não deixou, se inscreva nesse canal caso ainda você não se inscreveu e bora conhecer as outras perguntas. Sexta pergunta, vamos lá. Sexta pergunta, ouvindo uma pregação, olha só, você já sentiu desejo de estar no lugar do pregador? Eu não estou falando do desejo de estar no lugar do pregador que você está com inveja dele, não é isso. É que você vê alguém pregando e vê a igreja sendo abençoada e Deus movendo o ambiente e você pensa assim, ai, como eu queria estar ali pregando também, como que eu queria estar ali ministrando a palavra. Eu já senti isso muitas vezes antes de pregar pela primeira vez. Eu olhava os pregadores ministrando e dentro de mim, aquele fogo ardia, lembra da primeira pergunta, a convicção interior? Aquele fogo ardia e eu ficava assim, meu Deus, quando vai chegar a minha vez? Quando que eu vou estar ali abençoando a igreja também com a palavra? Você se sente assim quando você vê seu pastor pregar, um irmão pregar, um obreiro pregar? Ah, como eu queria estar ali pregando como ele. Se a sua resposta é sim, isso mostra que você foi chamado sim ao ministério da palavra. Esse desejo, sabe? Esse sonho em pregar a palavra de Deus é um indício de que você foi chamado para pregar. Vamos para a sétima pergunta? Olha só. Sétima pergunta. Eita, tá estreitando, hein? Você tem vida com Deus? Lembre-se que você tem que estar bem atento à décima pergunta, hein? Você tem vida com Deus? Sétima pergunta. Você tem vida de oração?
Você tem cultivado a sua intimidade com o Senhor? Ah, Thales, eu vou esperar eu ser um pregador, aí sim eu vou ter uma vida de oração. Tá errado. Você não se torna um pregador para ter vida de oração. Você desenvolve uma vida de oração para aí sim Deus te usar como pregador. Então você precisa desenvolver uma vida de oração a partir de agora, a partir de já. E aí você responde aí do outro lado, responda para si mesmo com toda a sinceridade. Você tem cultivado uma vida de oração para Deus te capacitar, para ter intimidade com o Senhor, para o Senhor te revelar coisas maravilhosas. Você precisa desenvolver aí uma vida com Deus, ok? Não só como pregador, como cristão, mas sobretudo como pregador você precisa ter vida com Deus. E qual é a sua resposta a essa pergunta? Espero que ela seja um sonoro sim, tá? Vamos para a 8ª pergunta? Eita, ai Jesus amado, falei que ia estreitar, ó. Olha a 8ª pergunta. Você é membro de uma igreja local? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque desculpa eu falar isso daqui mais uma vez, eu preciso ser sincero com você. Tem muitos pregadores aí fora desigrejados. Pregadores desigrejados, não tem igreja, não tem pastor, não tomam santa ceia, não servem em uma igreja local e querem sair por aí, sabe, exortando outras igrejas. E eu quero te fazer essa pergunta, você que está me assistindo. Você tem um pastor sobre a sua vida? Você tem irmãos na sua igreja para você compartilhar seu dom e abençoar a vida deles? Você é membro efetivo de uma igreja local? Ou é turista na igreja? Não, eu vou de vez em quando dá vontade, quando a situação aperta eu vou. Não, você precisa ser membro de uma igreja, servir a sua igreja. Isso é prova, isso mostra, isso é evidência de que você foi chamado para ser um pregador. Deus não vai usar alguém poderosamente, sabe, de forma profunda. Alguém que não tem compromisso com a sua igreja, não vai usar. Não vai usar. Então você precisa ser membro de uma igreja local. Se você ainda não é, corre para uma igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja comprometida, sabe? E se filie ali, membre ali e ajude a igreja a crescer, ok? Então, para ser um pregador, você precisa ser membro de uma igreja local. Para com essa história de desigrejado. Você precisa congregar, você precisa de um pastor sobre a sua vida. Vamos para a 9ª pergunta. 9ª pergunta. Outros reconhecem em você o chamado à pregação? Você que faz parte de uma igreja local, outras pessoas já reconhecem, já conseguem perceber em você, rapaz, você foi chamado para pregar, viu? Você tem jeito de pregador. Olha, eu ainda quero ver você pregando. É algo que as pessoas comentavam antes mesmo de eu começar a pregar. Thales, você leva jeito para pregação. Thales, você fala bem. Thales, você explica bem a palavra. Eu quero ver você pregando um dia. E aí na sua igreja? As pessoas reconhecem esse chamado do Senhor na sua vida? As pessoas, elas reconhecem que você tem um chamado para pregação, elas falam a respeito do seu conhecimento bíblico, elas querem ouvir você pregar um dia? Isso aqui é uma forte evidência, tá? Uma forte evidência de que realmente Deus chamou você, o reconhecimento da igreja local. E eu espero que a sua resposta a essa pergunta seja positiva. Chegamos à 10ª pergunta. E aí, que pergunta é essa, hein? Que pergunta é essa que eu falei para você prestar bem atenção nela? Vamos lá? Tchan. 10ª pergunta, hein? Qual é? Você tem buscado se aperfeiçoar para a sua chamada? Essa daqui é uma das mais importantes perguntas desse vídeo. Por isso que eu deixei ela para o final. Você tem buscado se aperfeiçoar para a sua chamada? Ah, Thales, eu sinto que eu fui chamado para pregação, mas eu não busco me aperfeiçoar, eu não vou na escola dominical, eu não leio um livro, eu não faço um curso, seja presencial ou seja online, eu não estou fazendo nada para me aperfeiçoar. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero dizer para você que é melhor você esquecer, porque ao invés de você abençoar a sua igreja no ministério da palavra, você vai ser um tropeço. Ninguém vai aguentar te ouvir. Você não vai ter conhecimento, você não vai se comunicar bem, não vai saber explicar o texto bíblico. Você precisa, como um pregador da palavra, como uma futura pregadora, se aperfeiçoar, crescer no seu ministério. É isso que eu fazia antes de pregar. Antes de pregar, eu já me preparava para a minha primeira pregação. Tem pessoas
que querem se preparar para a sua primeira pregação quando o convite surge. Aí que lembram que foi chamado para ser um pregador e querem se preparar. De maneira alguma. Eu aconselho que você comece a se preparar a partir de agora, estudando a Bíblia, estudando comentários bíblicos, sabe? Orando, fazendo cursos presenciais ou online para você se aperfeiçoar para o ministério. Você precisa crescer, você precisa correr essa caminhada cristã em busca da perfeição ministerial, do aperfeiçoamento ministerial para exercer sua chamada com excelência, tá? Deus não aceita nada menos do que a excelência. Se não damos o melhor para Deus, é melhor não darmos nada para Ele, porque Ele não aceita nada menos do que o melhor. E aí, como que você responde a essa 10ª pergunta? Então essas foram 10 perguntas que revelaram se você tem chamado para pregação ou não. E eu espero que as suas respostas tenham sido positivas. Então é isso, povo de Deus, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e essas foram as 10 perguntas que revelaram se você tem o chamado para pregar a palavra ou não. Agora eu quero saber de você. Quantas perguntas você respondeu aí positivamente, te indicam, te mostram um caminho que você será um pregador, uma pregadora da palavra de Deus? Deixa aqui nos comentários para mim, porque eu estou muito curioso para ver cada resposta que vocês deixarão aqui nos comentários. Esse vídeo abençoou você? Então deixa o seu gostei aí e também já se inscreve nesse canal se você ainda não é um inscrito. Como você pode ver, esse canal aqui procura abençoar você e te capacitar para o seu ministério. E olha, como eu falei aqui durante o vídeo, tá? Se você leva o seu ministério a sério, se agora você sabe com certeza que tem chamada para o ministério da pregação e quer se aperfeiçoar para essa chamada, conheça meu treinamento, seja um pregador treinando vocacionados, um treinamento com quase 500 alunos, onde eu vou te pegar pela mão e te ensinar passo a passo a pregar a palavra do Senhor, começando do zero e indo até o avançado. Conheça, clica aqui no primeiro link da descrição ou no primeiro link do comentário fixado. Tenho certeza que esse investimento na sua vida vai ser um divisor de águas no seu ministério. E para você que chegou até aqui, eu vou deixar 2 vídeos aqui para que você continue aprendendo e se aperfeiçoando para o ministério. Vou deixar aqui para você, tá? O meu vídeo onde eu falo sobre 10 textos bíblicos fáceis para pregar e como pregar cada um deles. Assiste esse vídeo aqui que você vai ver que ele é bom demais. E vou deixar aqui para você o meu vídeo te ensinando passo a passo, de maneira prática e didática, a como montar uma pregação. Então, assista esse ou esse daqui que você vai ser tremendamente abençoado. Então eu vou ficando por aqui e agradeço de coração a sua companhia e te vejo no próximo vídeo. Vídeo aqui todos os dias ao meio-dia, hein? Deus te abençoe e um forte abraço. Tchau!